aqui também para pullback, o 618, o 38.2, entendeu? Então, mas aí você perde a característica do operacional retângulo dourado. Aham, Mas também entendi. não deixa de ser geometria fractal também, tá? Aí projeto aqui o 100. Eu vou olhar aqui quais são os possíveis pontos que eu poderia ter entrado. Olha aqui como ele respeitou aqui a 50. E você vê que a 50 é bem respeitado. E aí você chega aqui, você projeta o 1.8. Isso. Chegou aqui nessa zona aqui dos 50. Tem alguma coisa que eu fiz errado aqui nessa projeção. E antes ele tinha batido certinho, 50. Vou voltar novamente aqui para o GPI standard, GPI 100, não, foi isso mesmo. Né? E aqui aí você faz a sua análise de volume. Olha isso, é isso aqui que está alimentando essa subida. É isso aqui que está alimentando essa subida. É mesmo. Entendeu? E aí que foi que ele tomou. Vamos botar um saco para bola aqui. Professor, Foi. quando é que você criou algum parâmetro para não operar? Tipo assim, cara, hoje o gráfico não tá pra mim. Você criou um requisito para falar isso? Não, hoje não tá bom para me operar, hoje eu não tô me encontrando. Ou você vai Amigo, pro tete a tete mesmo? quando. Não, não vou pro tete nem sempre. Na verdade, amigo, eu tenho. Eu não opero todos os dias, tá? Na minha opcional, binárias não se encaixa para operar todo dia. Day trade, na minha opinião, não significa operar todo dia, mas significa fazer operações que encerrem no mesmo dia. Então, uma vez que eu já tenho essa premissa, eu procuro escolher alguns dias que eu sei que geralmente tem mais volatilidade e os horários também. Então, eu percebo volatilidade no OTC, por exemplo, ou se for no mercado aberto, mais ou menos no horário de meio-dia, o mercado está tendo um pouquinho mais de volatilidade. E também é, sigo aquelas indicações que o Vini dava, né, sobre o mercado volátil, né? Mas, acima de tudo, independente de mercado em tendência ou não, tem uma coisa que para mim é básica. Eu preciso saber o que o mercado está fazendo. Se eu não souber o que o mercado está fazendo, eu não opero. Então, o mercado está em um range. Então, eu sei o que o mercado está fazendo. Então, ele vai estar ali seguindo fases. Então, se eu reconheço aquilo, eu opero. Se eu não reconheço aquilo, eu não opero. Entende? Então, se eu identifiquei uma armadilha para touros, eu sei o que está acontecendo. É por isso que, mais uma vez, eu vou bater o martelo na mesma coisa. Análise de causa. Sem uma análise de causa, eu não opero. Certo. Entendeu? Então, se eu não sei o que o mercado está fazendo, eu não opero. Se ele está no range, beleza, eu vou fazer uma análise aqui. Por exemplo, se você ver lá, verificar lá o vídeo que eu mandei sobre análise em swing no V75, que eu mandei lá no YouTube, ali eu estou fazendo toda uma análise de causa, que ela vai de time maior para um time menor, para verificar o que eu posso especular. E depois que eu termino a análise, eu termino numa certeza do que vai acontecer.
Porque, inclusive, eu indico aqui, o gatilho final ali estava no H1, fazendo o mesmo movimento que a gente estuda para OTC, aquela pancada em zona de suporte, se repetindo com movimentos mantenedores. Entendi. Então, quando você sabe o que está acontecendo, é muito mais tranquilo, né? Então, operar. Agora sim, claro, isso é pra, como a gente opera tentando se aproximar do que acontece de fato no mercado financeiro, no caso de binários, né? Tem gente que não opera essas coisas que a gente opera. Tem gente que opera lá no nano mesmo. Você abre o preço ali, olha as últimas 6 horas, você vai operar aquilo, tá? É questão operacional. A minha questão operacional é o básico do básico para mim. Eu preciso saber o que o preço está fazendo. Se eu não souber, eu dou uma pausa, volto em outro momento. Se eu não estiver entendendo, eu não estiver conseguindo identificar os movimentos, então eu não preciso entender. Ou eu não preciso operar aquilo. Até porque o mercado, ele está aí, a gente opera mercado cambial é 24 horas. Então, para que eu ficar insistindo de uma coisa que, se eu não tô, que eu não estou entendendo? Se existem momentos que, quando eu estou entendendo, eu arranco o couro da IP. Entendeu? Então, para que eu operar aquilo que eu não estou entendendo? Se quando eu estou entendendo, eu me saio muito bem, eu tenho boa performance, né? Não faz sentido, a não ser que eu esteja viciado, né? Eu não consiga nem parar, mesmo sabendo que não está legal, eu insisto em querer fazer aquilo. Entendi. E por que eu tava perguntando isso? É, assim, pelo momento que eu tô vivendo, sabe? No trade, vamos dizer assim. Cara, porque tem dia que eu chego e, cara, eu pego assim, faço 20 wins seguido. E tem dia que eu chego, faço 10 loss seguidos. Aí eu falo, cara, o que que acontece? Eu tenho que me achar no trade, achar, eu tenho que me identificar onde é que tá a mudança de mercado onde eu não me adapto. Eu já coloquei como regra que eu só opero na conta real depois que eu fizer 10 win na demo. Pra mim, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Você opera todo dia? Não, de forma alguma, por exemplo. Desde a última live, aí por conta de demandas do serviço, eu tava viajando, faço atendimento em Brasília. Hoje que eu tive condição de sentar aqui, que eu cheguei agora 7 horas, para poder abrir o computador e me atualizar das coisas. Então assim, não é todo dia não. Um dia sim, um dia não. De vez em quando fico 2 dias não, volto. Então assim, é meio complicado isso aí. Sim. Segunda pergunta. Segunda pergunta não, aí já é uma afirmação. Amigo, não tem condição da gente operar tudo no mercado, nem a gente ser especialista em tudo. O mercado lhe oferece muita coisa, entendeu? É um verdadeiro universo isso aqui. Então, especialize-se em um tipo de análise, especialize-se em um tipo de leitura, em um tipo de operacional e opere aquilo. Então, se você, por exemplo, segue mais ou menos essa linha que eu sigo de fazer análise de causa e não operar sem diagnóstico, então, quando você fizer o diagnóstico e você ainda tiver com a visão meio nublada, meio confusa, porque você não é especialista naquilo, cara. É ter a humildade de reconhecer Hum, de que aquele mercado ali não está favorável para o seu operacional e para a sua visão, entendeu? Quando a gente é humilde com o mercado, ele é generoso com a gente, sabe? Então, quando você não souber o que o mercado está fazendo, porque o que o mercado faz está previsto na literatura, mas a gente tem um fator mais complicador aqui com a gente que opera em binárias, que é altíssimo risco, e em um ritmo muito mais frenético, é que as coisas acontecem muito rápido. Então, muitas vezes, você está fazendo até uma análise legal, mas daqui a você conseguir fechar a sua conclusão, a vela que você queria já foi, né? Então, isso mexe com o emocional da gente. E aí, muitas vezes, a gente quer pegar a vela seguinte, porque a gente perdeu a vela anterior. Então, mexeu com o operacional, aí pronto, lascou. Aí você já não faz mais nada mesmo. Tente convencer a si mesmo de que você simplesmente perdeu e que daqui a pouco tem outra oportunidade, você volta outro momento, o mercado tá aí toda hora. Entendeu? Porque você não vai ter o em seguido o tempo todo.
Uma hora você vai pegar uma fase ruim. Às vezes é o mercado que você que está fazendo um mercado que você não domina. Às vezes você não está psicologicamente legal para operar, né? Às vezes você está distraído, às vezes você está com uma coisa do trabalho na cabeça, entendeu? Então, eu defendo por esse lado aí. Não fez o que você não... Está fazendo o que você não entende, por que você vai operar? A não ser que você queira fazer aposta, né? Vou apertar call ou put aqui para ver o que que vai ser, entendeu? Aí tudo bem, com gerenciamento tudo dá certo, mas é, se você quiser operar como um trader profissional, sabe? Siga os passos certinhos de sua análise e não opere aquilo que você não está reconhecendo. Por exemplo, você está reconhecendo o que o mercado está fazendo aqui? Não, ainda não. Pronto. Então, a gente primeiro, antes da gente tentar reconhecer o que o mercado está fazendo, de tentar operar ele, a gente tenta entender o que ele está fazendo. Então, o que é que eu posso fazer aqui de diagnóstico? Primeiro, olha, eu tenho aqui uma simetria aqui fortíssima, formando aqui um topo duplo, certo? Esse é um dos padrões de M, certo? Que eu coloquei um estudo, não sei se vocês já viram aí no grupo, eu coloquei um estudo aí sobre os padrões de M, Vi sim, lá no grupo do MT4 MT5. isso, eu vou até trazer para binárias aqui também. Cada tipo de M daquele, cada tipo de W, ele aponta para uma direção. Aquele ali, eu coloquei no grupo do Forex, porque aquele grupo, ele vai trazer as análises que a gente faz aqui em binárias, mas de um nível mais avançado, mais detalhado lá. Entendeu? Aqui a gente opera padrão M, mas não naquele nível detalhado. Lá a gente traz no nível detalhado. Por quê? Que a gente quer tendência forte. Tá? Eu não quero uma vela. Aqui eu quero uma vela com o tempo, né? Com o tempo mínimo. Lá não. Se eu for fazer um swing, por exemplo, o tempo não importa. Eu quero que o preço avance. Eu não quero que o preço ele fique sambando na minha frente ali. Eu quero que ele desenvolva. Eu quero que ele avance. Eu quero que ele derreta, exploda. Entendeu? Então, eu estou levando para lá os conceitos que a gente trabalha aqui, mas lá de uma forma um pouco mais detalhada, mais avançada. Mas eu acho até que vale a pena trazer para cá também. Então, você percebe, ele formou um padrão M aqui, mas não foi para descer. Perceba que um M que veio em zona aqui já de resistência, o que ele fez, mas esse M aqui, olha, ele bateu numa simetria aqui, meu amigo, que espirrou para cima, tá? E uma vez que você já faz algumas identificações dessas aqui, ó, tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, eu já estou começando a fazer análise de causa, tá? Estou começando a fazer análise de causa. Eu puxo aqui, vamos lá, fibra convergente. Ah, essa convergência aqui do 17 com o 8. Pronto. Você percebe aqui, amigos, que quando o preço... Deixa eu ver esse fractal direito. Quando o preço ele começa a seguir aqui uma lógica, tá? E perceba que as estruturas fractais que ele está fazendo são mais ou menos parecidas. Perceba que os comportamentos eles são parecidos, né? O tipo de vela que eles estão fazendo para subir e o de descer são mais ou menos parecidos, né? Mas na sua estrutura fractal ele começa a mudar um pouco o desenho. Olha, ele está deixando aqui, ele já parou de fazer ascendente, tá vendo? Ó, Isso mesmo. quem viu lá quem viu os três empurrões? Quem viu os três empurrões? Alguém estudou os três empurrões? Eu coloquei no grupo. Isso eu botei no grupo de binários. Aqui tem uma característica dos três empurrões. No primeiro empurrão, ó, os três empurrões é um empurrão não para dizer para você continuar, mas para você ficar ligado, porque está perdendo força. Ele dá o primeiro empurrão mais forte. Ele dá o primeiro empurrão mais forte. Pum, aí volta. O segundo empurrão já é um pouco mais baixo, né? Ele, na verdade, ele veio mais aqui acima, mas não supera. O terceiro empurrão, ele já é descendente. Certo? Entendi. E aqui ele já desconfigurou completamente a tendênciazinha de alta que estava fazendo. Entendeu? Aqui ele já desconfigurou completo. Então,
Aqui dá para me operar? Dá, eu já fiz minha análise de causa. Eu ainda nem, mas nem olhei para o volume ainda, né? Se a gente olhar para o volume aqui, a gente vai achar coisa. Vamos ver aqui o que a gente... Já achei coisa, pronto. Achei o evento aqui que culmina e justifica o processo, ó. Vamos lá. Os padrões, ele estava sempre fazendo vela de força para subir, né? Então, você tem aqui os padrões mais ou menos legais, né? Os padrões legais aqui, né? Esse cara aqui, fiquem ligados, olha, quando uma vela ela tem anomalia esforço versus resultado, ela tem o VSA dela tá apontando fraqueza, mas aí só que o volume que entrou, a expectativa foi da força contrária. Então fiquem bem espertos nisso aqui, porque isso aqui pode ser um AT3, tá? Então ele vai vir com força aqui, você vai dizer como que ele foi para cima, assim com essa força, com essas velas de força, se ele apresentou aqui a anomalia esforço versus resultado, né? Não foi tão interessante, né, se comparado com velas anteriores. Aí você vai ver, olha, ele veio aqui, com quem trabalhou aqui foi o demanda. Então a demanda aqui foi contrariada, tá? E aí, amigos, aí a gente percebe que o primeiro impulso, ele deu os impulsos aqui e tal. E onde foi que eu achei aqui uma culminância desse processo? Aqui. Aqui. Tá entendendo? Sim, Pegou a visão? é isso. Bom demais. E aí você alia essa anomalia esforço versus resultado que está absurdo, ela está culminando esse processo, né? Mas por que que ela não desabou logo de vez? Porque, na minha visão, o preço, antes dele tomar a tendência, ele faz um desenho que comunica isso. Veja lá o vídeo, o penúltimo vídeo lá no canal de Operando Binárias. O penúltimo Operando Binárias. Foi isso aqui. Antes de fazer a minha entrada, eu disse a vocês, eu estou achando que vai acontecer isso, mas eu não tenho confiança. Eu fui até a nada. Eu falei, eu não tenho confiança porque eu não vi desenho que indique esse movimento. O preço, ele não sobe nem desce reto. Ele faz um desenho que vai indicar essa manobra. Tudo é manobra. Ele vai fazer uma manobra. Então, foi assim que eu terminei de falar isso, eu bati o olho e inverti o padrão. E aí, foi que aí eu disse assim, não, amigos, agora eu vi uma coisa aqui. Eu agora estou decidido que realmente ele vai descer e entrei na especulação. Entendeu? Então, o preço ele não vai assim direto. E sem contar que ele deu a última anomalia, se fosse última pancada aqui na zona de suporte, tá vendo? Ele deu a última pancada com um volume maior. Olha, isso aqui empurrou ainda para cima. Mas essa anomalia aqui já foi forte. Essa tendência aqui já não estava aguentando mais nada. Tanto não estava aguentando mais nada que ele não estava mais conseguindo fazer topos e fundos ascendentes. Ele começou a fazer o quê? Os 3 empurrões. 1, 2. No terceiro ele já não aguentou mais nada. É isso mesmo. Né? Então, Quando você entende essa é a a análise causa de e faz a análise prévia, né? Fica tudo muito claro, né? Você faz a análise antes. Eu defendo que não existe entrada antes do diagnóstico. Eu defendo isso. Claro, isso é dentro da minha visão. Ninguém é obrigado a seguir. Entendeu? Mas dentro da minha operação, não tem motivo nenhum, porque eu vi uma oportunidade. Se vocês verificarem, no último vídeo Operando Binárias, que não foi narrado, mas eu falo lá, eu vi uma oportunidade, mas não entrei, porque o meu operacional diz que não existe entrada antes do diagnóstico. E nessa formação aí, E professor, agora, se o senhor tivesse, diga. se o senhor tivesse operando aí, você faria a entrada aonde? Eu estaria imaginando a entrada nessa vela aí, nessa vela verde, essa aí, na identificação do volume dela. Puxa a linha do volume, só para ver o volume dela, porque aqui eu não consigo. Porque pra mim essa vela aí que entregou o ouro pro bandido. Tá Aí, meu colocando. amigo, você tem, ó, uma vez que você fez análise de causa, você sabe que vai descer. Você tem, ó, olha o que aconteceu, que interessante aqui que aconteceu, olha. Uma sequência de anomalias fortíssimas das velas de alta. Você tem velas de menor propagação
com volume maior. Você tem velas de força com volume igual a velas de baixíssima propagação. Aí o preço ele encontra aqui, ó, um ponto de simetria, ponto de FIBO 161.8, anomalia, oferta e demanda em cima, né, do 161.8 na formação fractal de uma linha convergente. Então você tem um fractal convergente aqui, jogou o preço para baixo. Beleza, você poderia fazer uma entrada aqui. Interessante, inclusive, que esse padrão de vela aqui, quando você tem análise de causa feita, esse padrão de vela aqui com 50% no meio e 50% de pavio em cima, igualzinho em cima e embaixo, ele indica continuidade, com análise de causa feita. E aí, depois que você tem isso, você tem essa vela aqui indicando pressão para baixo. Pressão para baixo, essa vela aqui retornou em cima da média de 8. Qual teorema se aplica aqui nesse fractal? Anomalia de oferta e demanda. É aquela deformação de figura gráfica. É o teorema 2. Isso. Mas nesse outro fractal aqui, onde você faria essa entrada nessa vela de alto aqui, anomalia de oferta e demanda, qual é o teorema? Se você não sabe o teorema, eu indicaria para você não fazer entrada. Porque o meu gatilho aqui seria, depois da análise de causa feita, a definição do teorema. Não sei porque toda vez que eu vou falar com você me dá uns brancos na mente. Eu fico querendo aprender muita coisa e eu não lembro de porcaria nenhuma. Depois eu fico morrendo de raiva. Mas não é possível. Cadê todo mundo? Todo mundo tá caladinho. Aí seria o teorema 1? Com certeza, meu amigo. Teorema 1. O que é que diz o teorema 1? Anomalias em suporte e resistência ou figuras gráficas confirmam a realização de trade nas reversões ou rompimentos. Perfeito. E a gente aqui não tem uma reversão? E a gente não tem aqui uma anomalia numa... Opa, distanciamento do preço do SAR parabólico, concavidade, indicando velocidade, formação fractal, padrão de reversão, resistência dinâmica. Precisa de mais o que para fazer essa entrada? Só apertar. Então, meu caro amigo Luciano, a sua análise aí está correta. Sua decisão de entrada aqui após essa vela aqui está correta. Mas não só porque fez a anomalia, entende? Porque você tem aqui um padrão de reversão. Você fez aquela análise de causa primeiro. Vamos primeiro decidir se vai cair ou não. Antes de cair, a gente tem que dizer se vai cair ou não. Isso é análise de causa. Vai cair? Vamos ver se vai cair? Depois que a gente viu, desconfigurou aqui topos e fundos ascendentes. Desconfigurou. Perceberam a desconfiguração? Sim. Aí a gente vê aqui 3 empurrões. Empurrão 1, empurrão 2, empurrão 3 já foi descendente. Pum. Certo? Depois que a gente fez aqui, esse tipo de análise da desconfiguração fractal. Tem um padrão de reversão conhecido? Testou uma, desceu. Testou duas, voltou. Ok, temos um padrão de reversão. Agora, tem anomalia esforço do resultado que vai gatilhar aqui uma culminância? Tem algum evento aqui que vai indicar aqui essa falta de gasolina? Acabou? Aqui, acabou a gasolina. O preço ele está levando no 1.8 convergente aqui, olha, com volume contido. Esse ciclo de volume contido contém anomalias esforços do resultado gritantes. Velas de menor propagação com maior volume, velas de maior propagação com menor volume equiparados a velas quase sem propagação nenhuma. Então, você tem aqui Φ, olha quantas confluências você tem. Φ, você tem uma linha de convergência que projeta fractais, e o que você tem aqui? Um fractal.
Você tem, logo depois dessa vela aqui, que também te deu entrada, ó, também em anomalia, oferta e demanda. E essa aqui seria o teorema 2. Você tem esse padrão que eu já tinha mostrado para vocês, que isso aqui é um padrão de continuidade depois de feita a análise de causa, quando ele está no processo de reversão. Tá? Aí você tem uma vela indicando pressão para baixo. Essa vela aqui dá o retorno com anomalia oferta e demanda, teorema 1. SAR parabólico em velocidade. Olha a distância que o SAR está. Olha a concavidade nesse momento aqui. Vamos apagar. Não, vamos esquecer o que está acontecendo antes dessa vela. Opa, não era isso que eu queria. Aqui. Cadê? Aqui. Esquece isso aqui tudo. Olha aqui. Pegou distância. Tem aqui o SATA distante. Eu tenho uma formação fractal. O preço está numa resistência dinâmica. E não só isso, hein? Ele não está numa resistência só dinâmica. Ele também está numa resistência estática. Olha isso aqui. Olha o ponto de simetria. Tá vendo? Para quem não está percebendo ainda, vamos marcar aqui os pontos. Pã. Ó, o respeito. Tudo isso aqui, ó. No mesmo lugar. Tá bom? E aí você tem aqui teorema 1 na formação fractal. Entrada próxima vela. Como você está no padrão de reversão aqui, ó, você pode ter outras oportunidades. Ó. Subiu, pum. Aí você pode pensar, Aramis, essa vela aqui que também está indicando pressão para baixo. Aí entraria 7, entraria 8. Tem um monte de entrada aí, né? Olha essa vela aqui. Ela tem anomalia esforço versus resultado, não tem? Bem, você está num processo de reversão e ela também já está indicando aqui o que? Expectativa altista, ou seja, essa vela era de alta. Mas depois que você já fez a análise de causa, você vai entender por que ela reverteu. E aqui você tem o que? Quem pode me dizer qual seria essa entrada aqui? Essa aí é a 3, não é não? É a entrada 3 estilo Marquina. É, a famosa. Entendeu? Vamos lá. E aí depois você tem aqui um ciclo crescente na descida. E aí você tem... Aqui depois eu não teria mais entrada, não teria nenhuma entrada aqui que me indicasse, a não ser a entrada aqui no momento. Mas tá? Aí não dá pra fazer a entrada 8 aí, não? Entrada 8? Qual é a entrada 8 mesmo que eu esqueci? A confirmação do drop lá, ué. Ah, não. Porque é necessário que exista uma harmonia. E aqui, apesar do volume, o ciclo, ele não indica harmonia. O que vai indicar harmonia é o esforço versus o resultado. Aqui não está harmônico, amigo, ó. Ó, não está harmônico. Tá percebendo? Entendi. Não tá harmônico. Então aqui eu tenho um drop. Só que esse drop, ele tá dando com... As velas não estão demonstrando tanta força. E o drop, ele tem que ser numa harmonia e no indicativo de força. Tá? E aí, mas você poderia fazer, por exemplo, só que você fez análise de causa, não foi? Se você fez análise de causa, você pode puxar aqui, ó, você vê lá no material do material, o vela, você puxa aqui, ó, uma LTBzinha aqui pequenininha, ó, e você tem pontos de entrada. Entendeu? Aqui. Depois que você fez a análise de causa aqui, ó, tá no processo de derretimento, você pega pontos de entrada aqui no derretimento. Essa parte aqui do volume, ó, você vai deixando um pouquinho. Porque você fez análise de causa já. E depois da entrada 7 aí não caberia, na entrada 3 não caberia aquela entrada 7 não, que é a confirmação de frustração? Deixa eu ver. O que foi a entrada 3 mesmo? Aqui. É aí. Não. Porque, mais uma vez, eu vou bater na tecla da harmonia. Para ter a confirmação, o que é a confirmação? É justamente o processo continuar harmônico, demonstrando a força. Olha o que aconteceu aqui. Hipovol. Eu pegaria o hipovol, mas eu não pegaria no hipovol da vela
eu estou operando a tendência. Eu pegaria o hipovol da força na correção. É, eu também, eu gosto de fazer isso. Isso é bom demais. Isso aí É, não tem mercado que aguente. entendeu? Mas a favor, porque o hipovol também ele pode pegar você na pegadinha, viu? Por exemplo, você está numa tendência de alta que está bem sustentada, como aconteceu aqui, ó, no baixo. Ele fez um hipovol, você pensa que vai subir e ele continua descendo. Por quê? Força da tendência, o Ah, padrão de reversão recente, entendeu? Então, às vezes ele faz para enganar mesmo. Então, eu pego o hipovol a favor do momento, tá? E aí, o que que acontece? Ele chega aqui numa zona de suporte, dá aquela porradinha para indicar aqui um pouco o cansaço. Pegou a visão aí nessa correção? não, me fala aí, por que você está fazendo essa análise aí com base naquela lá de cima? Primeiro, o que fez essas três velas aqui aparecerem? Você sabe? Essa pancada que ele deu aí com essa vela aí, com essa Isso. exaustão do preço aí. Isso. Essa pancada momentânea aqui, ela fez subir. E aí, o que ele fez? Padrão de martelo, pressão para cima, pressão, só que uma pressão em decrescência e anomalia se você tivesse o resultado. Perceba que essas duas velas são idênticas, mas os volumes delas não são idênticos, né? E essa vela aqui, olha, quando chega aqui nessa, nessas regiões aqui, ela está cumprindo o mesmo papel dessa, Hum, entendeu? Mesmo papel. entendi. Onde é que a gente acha mais coisa? Aí vai dar outra pancada pra cima agora. Ó, ó, ele tá fazendo um Mzinho aqui, ó. Mzinho de suporte, ó. Ela tá fazendo a mesma coisa que esse cara aqui. Ó, mesma coisa. Deu uma pancada aqui, acabou. Tem simetria aqui. Tá vendo? Ó, um, dois, três. Pegou a visão? Sim, travou em simetria reversa, né? É. Então, análise de causa. Antes. Não existe entrada antes da análise de causa. Depois que você fez a análise de causa, olha quantas possibilidades de entrada. Entendeu? Daí eu tinha batido a meta aqui há séculos. Entendeu? Análise de causa feita. Agora, se você não está reconhecendo o movimento, não faça nada. Vai apertar call e put para quê? E eu não sei o que o preço está fazendo. Aí, lembra quando eu te perguntei, você sabe o que o preço está fazendo? Aí você falou, não sei. Então vamos tentar entender. Uma vez que você tentou entender e continuou sem entender, esqueça. Esqueça. E depois, outra hora, você vai e você opera, pô. Mercado é 24 horas. E para que operar, sabendo que quando você não reconhece o que o preço está fazendo, você aumenta as suas chances de perder parte de sua É, carteira. e isso além de corromper o seu psicológico, corrompe muitas vezes um operacional que você já tinha formado. Você começa a achar, não, esse operacional aqui realmente não tá legal. É, Eu tenho e que tem outra coisa. incrementar, e aí é a coisa onde nunca sai do lugar. E tem outra coisa, amigo. Você é, vai se culpar depois, porque você sabia o que era para você fazer e o que não era para você fazer. Entendeu? Então, tem uma hora que a gente tem que se perguntar, vem cá, eu estou operando
como um profissional, minha mente está super tranquila e desapegada, ou eu estou emocionalmente dependente dessa. Porque eu quero operar para ganhar dinheiro, entendeu? Eu não quero operar por operar, eu quero operar para ter uma renda, né? Se eu resolvo abrir um gráfico para apertar call put, é porque eu quero sair com a operação vencedora. Se sair perdedora, pô, tranquilo, você tem um gerenciamento. Mas se você seguir os passos certinho do seu negócio, você foi fiel ao seu operacional. Mas mesmo assim, eu percebo que não existe setup para minha operação e eu insisto, então é porque eu não estou ligando para o resultado. Eu só quero ficar ali apertando o botão e passando por aquele processo de kamikaze emocional. É loucura, tá? É doido. Entendeu? Então, é assim que, é desse jeito que eu faço. Olha, eu operei, a última vez que eu operei foi na semana passada. Eu ia operar nesse final de semana que passou em binárias. Porém, como teve o processo aí de lançamento dos templates, eu fiquei 100% mais dedicado a essa questão, né? Preparando PowerPoint e tal, as coisas. Conversando com os meninos do grupo de testes, né? Para eles me ajudarem lá na organização do grupo, porque eu não queria que vocês chegassem no grupo sem nada, com o grupo só para ficar trocando conversa. Que o grupo já tivesse conteúdo para você já se ir entendendo as coisas melhor, entendeu? E disponibilizar um conteúdo legal. E eu achei algumas coisas que eu coloquei lá, pelo menos eu achei interessantes, entendeu? E inclusive algumas delas se aproveitam aqui no grupo de binárias. Então, por exemplo, ó, a gente fez essa análise aqui. A gente já colocou aqui a análise dos 3 empurrões aqui. E a gente já achou os 3 empurrões aqui. O terceiro empurrão foi o mais fraco, foi o que não conseguiu chegar lá, né? Foi o que demonstrou a fraqueza mesmo, né? Isso sem nem falar do volume. Quando você vai para o volume, você acha a causa, entendeu? Professor, Então, qual que é a ideia do processo de evolução? Porque eu fico meio perdido nesse ponto. A ideia é realmente migrar, é sair da binária e entrar mesmo do mundo do Forex? Ou é levar os sair dois para quê? juntos? O que você Não, acha que é o amigo, conveniente? sinceramente, Luciano, o processo de evolução de cada um acho que é muito particular. Cada um vai traçar o seu processo de um jeito diferente. Ninguém vai ser igual a ninguém. Mas eu não acho que seja via de regra você deixar de operar. Eu acho que deixar de operar em binárias é uma coisa puramente escolha pessoal, sabe? Se você opera binárias, amigo, e você tira dinheiro, por que que você tem que parar? Me explica aí, entendeu? Se você opera, tira dinheiro, gerencia direitinho, por que você tem que parar de operar? Entende? Então, não vejo por que parar. Agora, claro, se você está nesse tipo de mercado, não se dá bem, você vai para outro mercado e você se dá bem, então faz sentido, entendeu? Eu tenho amigos, inclusive ADMs do grupo, que não, não operam mais binárias, mas operam geometria fractal em outros mercados. Outros mercados não, em mercado financeiro, não é porque binárias não é mercado financeiro. Mas tem colegas que não binários, eu acho que sempre foi assim, na verdade nem começou em binários, mas aproveitou do geometria fractal e opera, entendeu? Direto eu converso com os meninos aí, o pessoal me manda no privado análise e tal, e é outra coisa, entendeu? Então, eu acho que é uma escolha pessoal. Eu, particularmente, gosto de operar binárias e gosto de operar no mercado financeiro, entendeu? E é bom que você diversifique um pouco, e na minha opinião é até legal, porque eu não fico com a mente o tempo todo pensando só em binários, né? Então eu não sinto tanto essa necessidade de, de ficar toda hora abrindo um gráfico daqui, porque depois eu vou olhar outra coisa, entendeu? Eu já vou analisar outra coisa, fazer uma análise mais calma, mais tranquila, entendeu? Na semana passada eu operei, hoje eu vim colocar, olha, R$ 60, hoje
Hoje não, botei ontem. Foi. E você vê, eu botei, mas não operei ainda. Porque ontem eu cheguei do trabalho cansado, tá? Então eu pensei assim, poxa, não vou operar hoje não. Ó, olha aí, pessoal. Ó, a situação passada. Entendeu? Então, eu acho que uma das coisas interessantes é é, é, você primeiro ter um desapego, tá? Da operação, independente se é binários ou mercado financeiro. Você tem que ter um desapego, tem que estar muito tranquilo, sabe? Você tem que estar com É, muita e, normalidade, como parte de sua rotina, entendeu? e foi interessante te ouvir falar isso, né? Porque, cara, igual assim, eu tava aqui agorinha mesmo, eu cheguei de serviço aqui, cara, eu fui, cara, hoje eu tenho que operar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso. Beleza, sentei aqui. Cara, enquanto eu fazia análise, teve hora que eu caí com a cara no teclado aqui de sono. Aí como é que uma Pois é. pessoa consegue ter um desempenho bom assim, né? Eu E já fiz isso, viu? E não me ajudou em nada, entendeu? Não me ajudou em nada. Operar cansado, operar sem estar com vontade de operar. Eu já operei sem estar com vontade de operar, entendeu? E isso não ajuda em nada. O que me ajuda é o seguinte, um belo dia, mas ninguém precisa fazer como eu faço, tá? Deixo isso bem claro. Minha forma de trabalhar com binárias é uma forma particular. Eu não uso binárias para operar todos os dias, para fazer aquela coisa de buscar 3% ao dia, essa coisa eu não faço. Eu coloco um valor para alcançar outro valor. E eu tenho um tempiozinho, vamos lá, eu dou um prazo para mim de 3 dias para alcançar esse valor, tá? E eu tenho pequenas metas, tá? No primeiro dia minha meta é tal, no segundo dia a meta é tal, no terceiro dia a meta é tal. E eu trabalho com valores especiais diferentes nesses 3 dias, entendeu? Então, e não quero nem saber, tá? Qual que são esses valores percentuais. É perigoso. Mas é a minha forma, entendeu? E eu me dou bem com essa forma, como que eu faço, de não operar todo dia, sabe? Mas eu gosto assim, eu não opero todo dia, ok. Mas no dia que eu resolvo operar, eu quero operar para valer, entendeu? E eu quero operar valendo mesmo e com aquela análise bem feita, tentar me aproximar ao máximo do que eu imagino como um operador profissional, se propus para os passos, né? A fidelidade. Às vezes eu me pego na contradição, sabe? Eu tenho meu trade system definido e às vezes quando eu vejo eu fiz uma coisa que é contra o meu trade. Então, fazendo isso, quando eu percebo que eu já fiz isso, eu cancelo tudo, eu paro tudo, eu traí aqui meu trade system, fecha tudo e agora eu vou ter uma punição, vou ficar aí uma semana sem operar. É uma coisa que eu procuro fazer, que não veio de mim mesmo. Eu vi um trader aí famoso falando sobre isso, foi o Stormer. E aí ele falando sobre isso, né? Quando eu cometo um erro, eu achei super interessante. Quando eu cometo um erro nas minhas operações, né? Eu me pego falhando, eu faço uma pequena punição, né? Me imponho uma pequena punição. Mas também quando eu venho numa série de acertos seguindo fielmente, eu me pago um prêmio, né? Esse prêmio pode ser o que você achar interessante, né? Mas tem que ir essa mensagem, né, na sua mente. Uma outra coisa também que eu vi ele falando super interessante é quando eu estou eufórico ou em pânico, quando eu percebo que eu estou emocionalmente abalado, eu encerro todas as minhas operações. Então, tanto para ganhar quanto para perder. Então, quando eu estou ganhando bastante, né, em valores percentuais, e eu sinto euforia, eu encerro tudo. Por certo. que ele encerra tudo? Mas por quê? Porque o risco dele perder tudo que ele conquistou é muito grande, porque É. o que está mais ali não é o racional, é só o emocional, entendeu? E eu falo por experiência de causa que eu já passei por isso, entendeu? De você fazer R$ 1.600 em um dia e em 5 minutos perder tudo. Por quê? Tomado pela euforia, entendeu? O que é essa euforia?
Amigo, você sentiu aquela batida no peito mais forte, você já tá eufórico. Ai, professor, Então, o caminho que eu tento seguir, né, é aquele caminho de enxergar o trade de uma forma cada vez mais normal, cada vez mais comum, cada vez mais rotineiro, apenas como uma coisa que eu faço na minha rotina, entendeu? E se ganhar tudo bem, se perder tudo bem também, e procurar ser o máximo possível, ter essa tranquilidade, essa frieza, e não ficar mais me abalando, né? Eu tenho conseguido diminuir isso bastante ao longo do tempo, mas também já são que mais de um ano de geometria fractal, e a uhum, gente tinha muitas aquelas lives de mindset com a Luana, uhum. né? E muito trabalho, né? Então, é isso. Professor, só mais uma pergunta. Eu, com relação ao trade system, cara, sabe que eu tenho uma grande dificuldade em formatar um trade system, porque a gente tem aqui só no nosso operacional sugerido que eu realmente aplico essas 10 entradas aqui. Lógico, tem uma ou outra aqui que eu ainda não tenho ela assim bem formada na minha mente. Mas assim, a formatação de um trade system com uma entrada, duas entradas, me especializar nisso, eu não sei porque minha vida inteira eu tive uma grande dificuldade em formatar e seguir isso a regra. Aí eu fico pensando, será que isso é comigo? Todo mundo é assim, ninguém fala, ou só eu que faço errado? Qual que é a sua ideia de um trade system? Me fala um trade system, porque antigamente tinha aquela, faz aqui um relatório do seu dia. Cara, só que eu fazia sem entrada. Se eu fosse fazer um relatório dos loss do wins que eu tinha feito, eu ia ter que ficar um dia operando e um dia fazendo uma história. E aí, isso pra mim era uma loucura. E é. Amigo, o Trade System, a ideia dele inicial, ele era para operadores de mercado financeiro, tá? Até porque o binários, ele não é mercado financeiro. Mas a ideia do Trade System é para que você se mantenha cada vez mais disciplinado, e refine a sua análise dentro do seu operacional cada dia. Porque à medida que você anota os seus erros, anota eh, suas entradas vencedoras ou ou perdedoras, e faz um detalhe do porquê, né? Olha, eu entrei assim, entrei fora do operacional. Você está trabalhando muitas coisas. Primeiro, a sua fidelidade operacional. E segundo, você está refinando. Porque quando você anota seu trade ganhador, você está dizendo qual é o ambiente que é interessante para você entrar. Está cada vez mais claro. Quando você anota seu trade perdedor, você também está refinando porque está ficando cada vez mais claro onde, em que formatação é que aquele tipo de operação que você está se especializando, ele pode estar te enganando. Entendeu? Então você vai refinando a sua análise. Se você faz 10 entradas, você vai tender a fazer uma avaliação um pouco mais diluída, né? Você não precisa analisar minuciosamente as 10, porque isso vai fazer com que ao longo do tempo você vai desistindo de fazer. Mas pelo menos que você anote, foi a favor, foi dentro do operacional, foi fora do operacional, tá? Pelo menos você anote minimamente o que foi que você fez, ou que você faça uma avaliação geral das 10 entradas, né? Eu não faço 10 entradas no dia, né? Então, para mim, é mais tranquilo de fazer, tá? Mas a ideia inicial, né? Eu até coloquei na enquete de ontem, qual é a função de um trade system, né? Tava lá a resposta. Qual a importância de um trade system? Um trader sem um sistema de trading, ele é uma pessoa totalmente desorientada, entendeu? E se ele está bem, ele gravou aquilo que ele faz. O que ele erra está dentro do gerenciamento, seria uma pessoa disciplinada, mas também ele optou em estagnar, né? Porque quando a gente anota o vencedor e o perdedor, a gente está refinando a análise. Quando a gente se deparar com a situação em que a gente perdeu, a gente vai segurar a mão e dizer, não, peraí, foi aqui que eu perdi. Da outra vez fiz essa mesma coisa. Ou não, peraí, olha, da última vez que eu entrei aqui foi esse mesmo comportamento e vencedor.
Então você vai refinando com o tempo, entendeu? E vai entrando na sua rotina e às vezes você nem vai percebendo que isso está refinando você. E muitas vezes você vai melhorando um grau interessante e você não sabe nem por quê, nem sabe a causa. Você só fala assim, tempo de tela, amigo, tempo de É. tela. Seria interessante limitar, então, assim, 5 entradas Não, por dia? isso aí eu não vou lhe dizer quantas entradas você tem que fazer no dia, sabe? É porque a forma como cada um faz é a forma como você consegue uma melhor performance. Tem gente que se dá bem dando muitas entradas. Tem gente que se dá bem fazendo menos entradas, as entradas snipers, É muito né? pessoal, Por né? exemplo, tem gente que faz uma entrada por dia, Luciano. Mas é aquela entrada engrossada, sabe? É aquela entrada. Não, Então a pessoa eu faz. tenho que mudar isso. Eu tô fazendo, professor, em torno de 30 entradas por dia. Quando eu sento Eu na acho que frente. 30 tá um pouco exagerado, 30, tá? Eu não tenho nem como fazer 30 por dia, porque se eu tomar 2 lojas eu paro, entendeu? Eu já travo aí. E as minhas metas, por exemplo, eu coloquei R$ 60. A minha meta do primeiro dia de trade é 100, é chegar em 100. E eu vou chegar em 100 como dando entrada de R$ 50? Não, eu começo dando entrada de 10, amigo. Entendeu? Então, no máximo, 4 entradas. Para chegar em 100. Chegou em 100, estopou, acabou. Naquele dia. Entendeu? No É, outro dia, é uma vida eu mais já trabalho com tranquila, a né? mesma coisa. É, entendeu? Eu opero alavancado, mas eu não começo alavancado no primeiro dia. Minha alavancagem começa na verdade, acontece no terceiro dia. No segundo dia, eu ainda estou trabalhando com valores tímidos. Entradas de R$ 20. Minha meta é chegar em 150. Chegou em 150, parou de novo, Aramis. Parou, acabou. Eu estou feliz da vida que eu cheguei em 150. Sabe por quê? Não quer dizer porque eu já estou no lucro, vou sacar. Quer dizer que eu gatilhei meu terceiro dia. Aí no meu terceiro dia, vocês já sabem quais são os valores que eu trabalho lá no canal. As entradas que eu faço maiores, geralmente eu já estou no meu terceiro dia. Entendeu? Então, é desse jeito. Mas, todo mundo tem que operar alavancado? Claro que não. E nem todo mundo faz alavancagem desse jeito. Tem gente que gosta de dar entrada ao win. Amigo, se você se dá bem com isso, vá lá. Entendeu? Eu defendo assim. Se o que você faz lhe paga, ótimo. Tá lhe pagando, amigo? Ótimo. Mas se não tá lhe pagando, seria bom você revisar suas atitudes. Eu não sou a favor de entrada all-in. Por que fazer uma entrada all-in? Por exemplo, por que eu vou dar uma entrada? Eu quero dar uma entrada de R$ 60. Mas eu só tenho R$ 60, então eu vou dar uma entrada all-in. Mas por que você vai dar uma entrada de R$ 60? Se você pode dar pequenas entradas que vão construir R$ 60. E aí você pode, depois da sua entrada de R$ 60, sem arriscar os seus R$ 60, entende? É a Eu vou atitude botar mais assim, inteligente, né? porque assim, binárias você vai fazendo pequenos lucros que vão somando e vão fazendo um lucro maior. Então, se você quer dar uma entrada de R$ 60, dá aí umas 6 entradas de 10 com um payout legalzinho. Pronto, você tem sua entrada de R$ 60. Agora, se você sabe, mas é porque eu não tenho uma boa assertividade, então eu quero logo acertar uma para poder ter logo um lucro bom e garantir. Tá, mas se você não tem uma assertividade Você boa, vai perder tudo. como é que você vai dar uma entrada de R$ 60, meu amigo? Entendeu? Ferrou. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Eu não tenho uma assertividade boa, então vou aumentar a mão. Então eu vou por tudo ou nada, né? Eu vou, então, tentar na sorte. Não seria melhor, então, você ir para a conta demo, estudar e tentar melhorar a sua assertividade, se tornar uma pessoa um pouco mais seletiva nas suas análises, né? Porque não é questão. Tem gente que fala assim: então, se eu me tornar mais seletivo, eu vou levar 2, 3 horas para operar. Não, nem sempre. Ser seletivo não quer dizer ficar horas só observando, esperando uma entrada. Não é isso.
é você esperar o momento em que o seu operacional vai estar valendo. Por exemplo, meu operacional estaria valendo a partir daqui, em que eu fiz análise de causa e entendi que o preço ia descer. Pronto, agora pronto. Agora, claro, para isso acontecer aqui pode durar horas. Mas uma vez que eu abri o gráfico e eu já identifiquei setup para minha operação, em aqui uns 15 minutos aqui eu já tinha várias entradas. Entendeu? Isso mesmo. E eu ainda teria uma entrada após a outra. Então não é questão de você ficar horas esperando uma entrada. É você encontrar ambiente para setup. É você encontrar o ambiente para a sua operação. Se você não quer ficar horas esperando abrir um ambiente para a sua operação, feche o gráfico e abre outro momento. Aí você olha, está acontecendo isso. Ah, já identifiquei aqui, tem ambiente para setup. Então, vou operar isso aqui. Você pode pegar uma vela atrás da outra dentro do seu operacional. Entendeu? Então, não é questão de você ficar, para dar uma entrada de snap eu vou durar horas. Não, a entrada de snap vai aparecer na sua frente uma vez que você já entendeu o que o preço está fazendo. Entendeu? Entendi, professor. Visto o OTC. E aí, você viu o padrão de M aqui que eu desenhei agora há pouco? Sim. Então, é interessante estudar, eu acho bem interessante estudar aqueles 16 tipos de M. Uhum. Se aplica bem aqui, né? Também, né? Sim. Porque aqui é cópia do Forex, pô. Isso aqui é cópia do Forex. Binários é cópia do Forex. Entendeu? E aí você percebe aqui, aquela exaustãozinha ali, que ela já mostrou pra você naquela hora. Olha o que o preço está fazendo aqui agora. Mas uma coisinha, se o OTC fechou no IQ, quero ver se vocês sabem isso. Por que as velas continuam se mexendo? Será que é porque é um robô que está aqui na IQ que fica movendo, então tá tudo... Eu não estou defendendo aqui não, mas será que por isso que é manipulado? Como é que o gráfico está se mexendo sozinho se o OTC fechou? Alguém sabe essa resposta? Não, professor, eu já ouvi falar sobre isso, né? Na verdade, já me falaram que isso aí é um robô que fica simulando mesmo a movimentação. E que em função disso não para hora nenhuma. OTC não foi criado pela IQ. OTC é um tipo de mercado, mercado de balcão. Ele existe, tá? E ele é copiado em áreas do mesmo jeito que o Forex no mercado aberto. E por que eles fecham então, já que está funcionando? Porque a IQ tem os seus horários, os seus horários de uso. Não só a IQ. Você, por exemplo, você tem um OTC também, que é o EURUSD do OTC, da IQ, o EURUSD do OTC da Cotex, por exemplo, também, da Binomial, assim, sucessivamente. O OTC. Eles copiam o OTC, que é o mercado de balcão, que é um mercado é um tipo de mercado menos expressivo, porque ele é feito de empresas de menor expressão. Entendeu? Então, e é por isso que ele está se mexendo. O mercado está lá se mexendo no PC. Professor, só que para a IQ, ela encerrou aqui a operação de quem estava operando. Qual que é o peso das banklines no seu operacional? Você realmente considera elas? Você acha importante marcar e observar o preço chegando próximo a elas? Sim. Aqui. Você considera importante, sim. E agora sim, você... bankline é igual suporte de resistência fractal, amigo. Uhum. Não é porque tocou que você vai entrar. Lógico. É a mesma coisa. É um tipo de resistência estática. Só que ela é uma resistência estática demarcada pelos institucionais. O que quer dizer bankline? Linha de banco. Ou seja, linha institucional. Uhum. Entendeu? Quando é que eu faço uma entrada baseada em uma bankline? Quando você percebe que respeitou. Ela foi bem na simetria. Respeitou, apresentou anomalia, formação fractal, tudo aquilo que a gente já sabe. É o mesmo tipo de análise que você faz, por exemplo, se você me perguntasse, professor, o que é que você acha das linhas de convergência gráfica? Eu vou dizer uma maravilha. Porém, não é porque tocou que você vai entrar. Entendeu? Tá certo.
qual é a função dela? Qual é a função dela? É dar gatilho de entrada? Não. A função dela é a projeção fractal. Procura puxar essa line aqui nesse cruzamento. Ela projetou fractais? Sim ou não? Repete a pergunta. Repete a pergunta aí, se você puxar o quê? Eu puxei essa linha de convergência gráfica. Ela projetou algum fractal? Sim. Aí tem um. Tem outro em cima. Ela pegou um. Olha quantos fractais aí. Pegou vários aí, né? Pois é. Ela foi projetada daqui para cá. Entendeu? E aí é igual a FIBO. Aqui é a base da linha de convergência gráfica. Aqui o que foi manipulado por você não conta, tá? O que tá daqui para cá não conta. Porque você manipulou. É igual o 0 e o 100 da FIBO, quando você puxa o retângulo. E na FIBO 1.0 é igual ao 0 e o 61.8. Aqui foi manipulado por você. Aqui é o que você quer ver seu resultado. É o que vem depois. Aqui é a projeção. Daqui para frente é sua projeção. É aqui que você quer operar. Você quer operar daqui para cá. O passado você pegou como base, né? E até porque nem é operável mais. A base foi você que manipulou. Então não adianta você falar que o que aconteceu aqui, não, mas aqui foi você que manipulou. O que você quer que você não manipulou daqui para cá. É isso aqui que você quer operar. Beleza? Professor, eu fico vendo você fazer suas explicações. Cara, assim, eu te conheço já há um tempo aqui no grupo. E assim, cara, como nosso amigo Vini deve estar orgulhoso de você onde quer que ele esteja, né, bicho? Porque, cara, você cresceu demais, bicho. Você tá doido. Sério, cara, tem hora que eu fico vendo suas explicações e eu acho até que é o Vini falando. Eu fico muito feliz, cara. Nossa, é uma oportunidade que eu tô tendo. Muitos reviews de vídeo, eu assisti muita aula de vídeo, eu assisti aquela 1.0 não sei nem quantas vezes. Sério? Aqueles. Olha, cara, sabe aquele. Tem gente que nem liga muito, mas tem aquele áudio que a gente gravou lá no bot, né? Entradas 1.0. Eu acho que eu escutei aquele áudio umas 50 vezes. Eu dormi escutando aquele áudio. Qual áudio você fala? Aquele Entradas 1.0. Ah, sei. E depois de escutar muito aquele áudio, eu percebi que ele estava falando que aquelas entradas eram na formação fractal das ondas de Elliott. E no rompimento das ondas corretivas na formação de um fractal. Entendeu? Eu escutei aquele... Uma vez eu até falei isso com ele. Ele falou, rapaz, tá estranho isso aí. Você vai dormir escutando minha voz. Mas... ele falou uma vez no grupo aquilo isso, né? Era palhaço com ele, né, bicho? Aquilo era uma figura. E eu dormia escutando aquele áudio ali. Dormia mesmo. Tava lá deitado com o fone no ouvido ali, escutando ele falando. Pra massificar mesmo na mente, ficar no automático. Entendeu? E a gente coloca várias... Olha, essas coisas que tem no grupo hoje, disponibilizando conteúdo assim fácil na mão, só você dar o comando e pegar. Na época da gente não tinha isso não. Hoje a gente não tinha metade das informações que a gente tem hoje, né? E eu não vejo nem o pessoal usando, né? Várias pessoas aí, o pessoal nem usa, né? Acho, por exemplo, eu coloquei aí conteúdo novo aí, 3 empurrões. Vi pouca gente falando, mas a gente já usou na análise de hoje. Padrão de M, a gente já usou na análise de hoje. Nem todo M é para descer. Nem todo W é para subir. Entendeu? Você tem 16 tipos de cada um. Entendeu? Em resumo, né, professor? O sucesso não é por acaso, né? Porque você sabe o trabalho a que você se submeteu para ter o conhecimento. Então, não é por acaso, não. Não só eu, tá? Não só eu como outros também. Uma galera aí que se matou de estudar. Eu não me lembro, eu não esqueço do Elda, né? Que pena que ele não tá mais com a gente. Eu acho que ele até excluiu a conta dele.
Mas o Helder estudava demais. Rapaz, o Helder me chamava, cara. Todo dia o Helder fazia live comigo. Todos os dias ele me chamava. E aí? Com aquele jeitão dele, né? E É, aí? Tá fazendo o quê? uma Bora figura, né? fazer uma live? Tinha live que era só eu e ele. A gente ficava estudando num ritmo frenético de geometria fractal. Capacitor de fluxo, então eu perdi a conta de quantas lives eu participei sobre capacitor de fluxo. Até entender é, o sentido, né? O que é um capacitor de fluxo, né? É, o nome dele já diz, né? A gente só fala capacitor de fluxo, mas se a gente parar para pensar também, só no próprio nome, o que ele está dizendo, meu amigo, ali é uma entrada para fluxo. E o que é fluxo é uma coisa estagnada, então não é uma entrada para a lateralização, É, tem que ter uma tendência entendeu? rolando lá, né? O nome que está dizendo Um é uma start. entrada para isso, para você entrar no fluxo. E você aliar isso a uma análise vela-vela é perfeito, entendeu? E tem entrada para mercado lateral? Tem. Vini foi um gênio, cara. Ele conseguiu fazer um operacional até para mercado lateral. Você usa aí uma sequência de linhas de convergência gráfica, você tem entrada para mercado lateral, entendeu? Tem entrada para tudo. Agora aquela questão, você vai operar tudo? Não, especialize-se, né? Eu explico muitas coisas das quais eu consegui ter um domínio, mas eu não opero tudo isso, tá? Eu escolho aquilo, né, que eu consegui construir a minha identidade e uma orientação que eu dou para todos. A geometria fractal é grande. Escolha aquilo de geometria que você vai operar. Domine de verdade, teoricamente e na prática. E depois que você dominar, ainda não está feito o trabalho. Você vai conseguir montar a sua operação de uma forma que fique com a sua cara, com a sua identidade. Porque é muito mais legal quando você tem uma operação que diz assim, é geometria fractal, mas do jeito que está montado aqui é com minha identidade. E aí sim você pode dizer assim, não, agora eu sou um jefista. Porque o que a gente proporciona para vocês aqui no grupo é no intuito de que o estudante ele consiga se tornar cada vez mais autônomo na sua operação. Ele tem autonomia na construção tanto da sua análise como na construção do seu operacional, a forma como ele faz a coisa, entendeu? Tem que ter a cara de Eduardo, tem que ter a cara da Aldirene. Olha, eu monto dessa forma aqui. Tá dentro do conceito de geometria fractal, mas a forma como eu olho aqui, eu me vejo aqui dessa forma. Tem a minha leitura, eu parei uns dias, pensei, organizei dessa forma, dessa. Você tá entendendo? Porque quando a gente se identifica com o operacional, você entende a língua dele, como o preço reage às coisas que você montou. É isso aí. Então, é uma coisa que eu torço para que todo mundo consiga fazer. Eu tenho o geometria fractal, mas eu não vou seguir como uma receita de bolo. Eu domino os conceitos, eu já entendi tudo. Agora, na hora de montar, eu vou montar com a minha cara, né? Eu uso linhas de convergência gráfica. Nem todo mundo aqui precisa. Você pode usar, por exemplo, olha, gente, tem tantas possibilidades no GF, gente. É tanta coisa. Eu coloquei no grupo recentemente, mas teve algumas pessoas que demonstraram que estavam entendendo e tal, mas teve gente que nem reagiu. Tem uma linha aqui que não é de convergência gráfica, mas que o Vini mostrou isso aqui, cara. Que isso aqui é fantástico, também é projeção fractal. Quando você liga um fractal de alta a um fractal de baixa, você também está fazendo a mesma coisa, olha. O Vini ensinou isso pra gente. É. E essa Ó, lição é antiga, fractal né? de alta. Ó, fractal de alta, fractal de baixa. O que é que eu tenho aqui? Ó, o que é que A eu tenho primeira aqui? vez que eu vi isso, tá há muito Na mesma tempo, situação. ele falava, né, aquele texto, Entendeu? Isso una aqui não é linha fractais de enquanto. convergência gráfica. Primeira vez que eu Entendeu? ouvi isso há muito tempo, né? Eu ouvi ele falar una fractais enquanto os próximos alvos. E aí eu ficava pensando assim, tá, beleza, tô vendo, mas e aí, quando chegar no alvo, o que eu faço? Pois é. Mas e todo mundo ficava se perguntando, o que é o alvo? É, O alvo é um fractal. é. Como é o nome do curso? Geometria fractal. Tudo gira em torno do fractal, gente. Tudo em geometria fractal gira em torno da fractalidade.
entendeu? O alvo é um fractal. Vini só não falou isso com todas as letras, porque era óbvio. Mas, às vezes, como o mercado, principalmente quando a gente começou, né, tinha muita gente nova no mercado, as pessoas não estavam entendendo isso. E É, até porque tem muita gente que fala que geometria fractal é complexo. Então, às vezes, a gente precisa falar tudo com todas as letras. até porque o óbvio só é óbvio pra mente preparada, né? É verdade, é verdade. Entende? Então, tem tantas formas de você fazer geometria fractal. Então, monte de uma forma que você tem que fazer. Ah, eu tenho que fazer agora a fibo convergente. Não, pô. Se o Vini ensinou a fazer também, ó, ele não ensinou a fazer a fibo pivô, aquela fibo que você vai colocando aos poucos, você vai, ó, parcelando, o projeto aqui, depois o projeto aqui. Tudo funciona, meus amigos. Ó, a Fibonacci é um fractal. Tudo funciona. Mas ela não vai funcionar só porque você projetou aqui e rompeu, tô entrando. Você tem que fazer análise de causa. Isso aí é uma coisa que eu defendo. Antes de qualquer coisa, faça análise de causa. Não entre por entrar. Ah, entrou gatilho. Não. Tanto que nessa época aí, quando ele lançou, né, todo mundo falou, qual é o gatilho, qual é o gatilho? Vini se irritava. Todo mundo quer gatilho, mas ninguém quer fazer análise de causa. Ninguém por quê? Porque exige de sua mente você tentar entender. É por isso que muitas pessoas se resistem a fazer o trade system. Porque o trade system faz você fazer sua mente trabalhar. Chama você para disciplina. O trade system força. Mas uma vez que você faz aquele pequeno esforço de começar, uma vez que você entra no ritmo, você acha legal e não quer sair. Porque você sabe que você conquistou, você vai querer voltar para trás de novo? Não, e você sabe, professor, que uma coisa importante que você está falando, que eu acho que eu vou até chamar a galera do grupo, toda vez que eu sentar aqui, que eu chegar em tempo hábil, eu vou chamar a galera pra gente fazer uma sala de estudos pra gente ficar só treinando, fazer análise de causa, achar o porquê dos movimentos que estão acontecendo. Eu acho que isso aí é uma base importante demais e que acaba passando batido. Porque muita gente opera, igual você falou, em cima de gatilho. Isso. Tem um documento que Vini encaminhou pra gente, né, no grupo de teste, que eu sempre referencio esse documento. E eu acho que ajuda muito, amigos. Sabe o que é? Aquele perguntas e respostas sobre o Wyckoff. Aqui, Sei. você quer melhorar sua análise de causa? Pegue aquele trechinho lá que fala sobre análise de saúde da tendência. Você junta aquilo ali sobre projeção, velocidade, profundidade e junte isso aos estudos da fractalidade. Junte. Depois junte com a análise de volume. Acabou. Tá feito sua análise de causa. Entendeu? Análise de, saúde, análise de causa é análise de saúde da tendência. É você saber até onde vai, se já está indo. Né? Lá no grupo do MT, o Lucas perguntou o que é que vocês acham aqui dessa pernada. Aí um amigo falou ali, ó, fez uma análise de causa. O Fabiano disse lá, ó, essa tendência está cansada. Porque ela começa com velas de força. Quando ela vai chegando num alvo ali, possivelmente um alvo FI, ela começa a fazer, continua subindo, mas com as velas faltando corpo. Tem mais pavio do que corpo. Tem gente que ali, ó, a tendência está cansada. Entendeu? Porque o que que pôde proporcionar ele isso? Análise de causa. Ele analisou Isso aí. velocidade, profundidade. Existem dois tipos de velocidade no preço. Você tem a velocidade rápida e velocidade lenta. A velocidade, pense na velocidade rápida como um rally ou como um drop. A velocidade lenta é quando ele se move em canal, né, fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes, mas esses topos e fundos ascendentes e descendentes, eles não são muito angulares, né? Eles não têm uma abertura muito boa, então ele fica um canalzinho quase que lateral, né? Quase meio que estagnado, né? E Isso. quando a gente opera o retângulo dourado, a gente também está projetando essa alteração do comportamento quando ele troca de cômodo do 61.8 para entrar na zona 261.8. Se ele vai veloz, quando ele passa para o outro lado, ele pode trocar essa velocidade, inclusive de formar ali uma região fractal
Hum, e eu também apelido de cidade fractal, né? Uma cidade dos fractais, certo. né? Quando você faz, por exemplo, aqui. Como se fosse uma congestãozinha lá, né? Cheia de fractal, de cima e É, embaixo. é uma zona fractal mesmo, isso. Se eu projeto aqui, deixa eu ver aqui, aqui com convergência não tá muito. Pronto, vamos pegar aqui. Aqui. Puxei aqui uma fibo convergente. Convergente 1. Então, você tem aqui uma velocidade em- dentro da zona 1.8. Trocou de zona, atingiu alvo de fibo e mudou a velocidade. Tá vendo a alternância de velocidade? Sim, fica bem claro, né? Isso. E aí eu posso ir projetando isso, entendeu? E aí Cara, trocou de velocidade de o novo. Ó, a que agora, velocidade. agora olhando esse gráfico aí, o que culminou uma vela dessa força aí? Vamos ver? Olha lá aquilo, cara. Falta de liquidez. Aqui, olha. Ó, aqui, enquanto o preço ele estava por aqui, ele tinha determinados níveis de proporção volumétrica. Aham. Quando ele formou a região fractal aqui, ele perdeu volume. E aí, deixa eu ver se tem alguma anomalia aqui que combinou isso. Não, na verdade, essa vela ela não se deu por anomalia. É, tá Né? até Na verdade, ele contido, estava né? numa geral aqui sem interesse. Ele estava numa geral aqui sem interesse. E essa vela aqui, na verdade, foi uma vela de kick. Foi uma ignição. Hum, Então, essa entrada aqui, eu poderia aplicar dentro do operacional fibo convergente como qual o número da entrada? o número da entrada é o rompimento de range com volume. A É a entrada. 5. É a 5. Exatamente. Certo. Entrada assim. Mas aqui cabe enxergar uma coisa. E você tomaria loss, tá? Tomaria, porque se eu Mas tivesse esperado essa vela vencer, eu teria tomado um loss. Só se eu entrasse no meio dela, que é loucura. mas tem uma coisinha aqui para chamar a atenção. Esse range aqui é um range pequeno. Hum, Um range pequeno, quando ele rompe com uma ultravela com um ultra volume, o deslocamento dele foi absurdo. Ele teve que corrigir. nossa. Entendeu? Então, é, olha, nem todo range é igual. É range, tudo é range. Não. Ó, tem range que é assim, pequenininho. Tem range que é assim. E aí você vai ver as fases de mercado nele, bem Uhum. mais claras, tá? Quando o range é assim, ele vai romper aqui, por exemplo, com uma vela com volume acima da média, ele rompe assim. Aí ele vai fazer aqui uma movimentação aqui, vamos lá. Vamos dizer que ele faz um falso rompimento para cima. Aí faz aqui uma armadilha para touros e rompe para baixo, né? Ok. Esse tipo de rompimento aqui não é a mesma coisa. Esse tipo de entrada aqui não é o mesmo tipo de entrada com o cara que o range é pequeno e ele faz isso. Aí ele vai pedir correção. Entendeu? Você quer entrada com deslocamento de preço, mas você tem que ver se isso aqui é proporcional ao tamanho do range que ele estava. E não quer dizer que aquilo ali é uma anomalia que vai reverter, não é nada disso, mas é porque a gente está analisando para binárias, então você já vai pensar, ó, o deslocamento foi muito grande. Uhum. Esse Ele tem que índice corrigir aqui isso aí. foi pequeno. Então, você tem que esperar a oportunidade. Isso aqui, ó, isso aqui vai corrigir. Entendeu? Isso aqui vai corrigir. Você tem que ter o feeling. Agora, para Forex, no mesmo ponto daquele que ele rompeu aqui, eu já tava entrando. Entendeu? Já estava entrando. Mas para binários, é aquela coisa, binários tem que ser olho de águia. É olho de águia, você tem que olhar tudo. Tudo são vários ambientes diferentes. Esse ambiente, vamos falar de ambientes? Esse ambiente aqui, de um range pequeno, compacto, não é o mesmo ambiente de um range maior. Não é É. o mesmo. Esse cara aqui dentro, é diferente. Aqui ele pode fazer o seguinte, ó. Ele vai entrar aqui, por exemplo, ele vem aqui no clímaxzinho, aí ele Uhum. vem, testa a resistência, testa o suporte, vem aqui,
passa um pouquinho do quick, desce, vem testar aqui, fazendo sprayzinho, né? Que ele fez um upthrustzinho, Isso. volta, entendeu? Aí faz aqui um movimentozinho aqui lateral, vem testar aqui de novo. Aí quando ele vai descer, ó, ele faz uma mudança de característica no comportamento fractal. Ele pode fazer aqui um pivôzinho, Isso. né? Aí Pra você romper. vai ver o padrão que ele vai fazer para romper. Se ele vai romper por kick ou se ele vai romper por absorção, por falta de interesse de um lado, força de outro, e assim sucessivamente. Então, aí quando eu falo, estabeleça esse operacional. Ah, eu opero o range, né? Eu opero rompimento de range com volume, tá? Você opera rompimento por kick, por ignição, ou você opera rompimento por absorção, ou você opera qualquer tipo desses rompimentos. Como é que acontece? Tem um rompimento de range, amigos, que ele pode acontecer assim, olha. Tem tantos tipos, ele tá aqui. Aí vem as velinhas. Aí a vela tá vindo aqui, fazendo as fasezinhas. Vou fazer aqui mesmo. Deixa eu ir. Pum, pum. Aí ele vem aqui com uma vela de força e dá uma pancada com um volume sem tamanho e fecha na simetria do suporte. Um volume altíssimo. Aí você assim, rapaz, vai romper para baixo com essa vela de força, é nada. Vai voltar. Ele fez o que? Deu aquela porrada no suporte, agrediu aqui em cima do suporte. E vai E embora. agora ele vai sair rompendo com tudo para cima. Entendeu? Entrada Então, 6. Entrada 6, exatamente. Entendeu? Boa demais a conta. Agora, confesso que esse rompimento de range com volume eu realmente não me dou bem, mas por quê? Justamente por essas informações que você acabou de passar, porque a análise de range, cada um vai ter sua característica. E nem sempre aquilo vai continuar no fluxo ali. Aí na dúvida é uma entrada que eu pouco uso, porque ora corrige, ora continua. Então são análises que eu ainda não domino muito bem, não. É aquela coisa, ó, você tem uma vela de alta propagação com um volume de alta proporção em um range compacto, não é a mesma coisa de você ter esse mesmo tipo de vela, esse mesmo tipo de volume em um range mais expansivo, entendeu? E fora que você também tem que analisar outras coisas, por exemplo, a vela que rompe, ela rompeu em cima da simetria de alguma coisa, de algum suporte passado, de uma bankline, em cima de alguma média, né? Para binárias, você tem que ter olho de água, você tem que pensar em tudo, entendeu? Agora, se você está com um operacional bastante afiado, e você pode pensar assim, olha, ele não tá ele vai descer, mas a forma como ele fechou aqui, essa vela aqui, ela não vai ser de baixa, ela vai ser de alta, então eu vou entrar aqui porque eu sei que vai subir primeiro antes de descer. Mas para você ter esse tipo de feeling, você tem que estar muito bem afiado e muito bem entrosado com o seu operacional, entendeu? Além do que, totalmente com a cabeça totalmente liberta do conceito de que o mercado lhe deve alguma coisa. Então, se você tomar um loss, tomou, acabou. Entendeu? É muito mais fácil ganhar quando você está com a mente assim, completamente tranquila, do que quando você se sente obrigado que o mercado lhe deve alguma coisa. O mercado não te deve nada. E nenhum mercado financeiro é garantia de nada, entendeu? Então, por isso que eu não tenho preconceito com binários, porque do mesmo jeito que você quebra uma banca em binárias, você também pode quebrar uma banca em mercado financeiro, sabe? E tem tanta gente que quebra tanto. Entendeu? Então, claro que aqui é um nível muito mais arriscado, aqui é um ritmo frenético, tá? Por isso, o gerenciamento ele é de uma importância imprescindível. Eu percebi, Mas é professor, possível. que desde aquela última live, você deu uma ênfase muito ao padrão de vela Reikinashi. O Vini também demonstrava, né, muito o seu interesse por esse padrão de gráfico. Ele sempre falava que isso aí era muito fácil, não sei o que.
você tem mudado realmente esse perfil de entendimento? Você tem achado o Rikinashi realmente mais interessante para operação do que a vela japonesa? Amigo, sinceramente, olha, eu acho, olha, todos são interessantes. Eu, com o meu dinheiro valendo mesmo para fazer receita, eu não opero o Hikinashi valendo, entendeu? Eu opero às vezes com valores menores e tal, mas eu acho o Hikinashi super interessante, cara. Inclusive, ela tem um atraso, mas você fica falando assim, você pensa, a Hikinashi tem um atraso, mas em contrapartida ele te dá informação mais clara. Você vai falar, vela japonesa te dá o preço atual, você sabe tudo o que está acontecendo no momento. Em contrapartida ele te dá com flutuação desnecessária, com É, informação desnecessária, cheia de ruído. pavio. Então, um compensa o outro, entendeu? Eu acredito que você deve operar com aquilo que você tem melhor performance, que você sente mais à vontade. Qual é a grande diferença aqui? Olha, os padrões de Kendo do Hikinashi, eles são muito menos padrões. É, E geralmente a- quando eles aparecem já é um indicativo forte. Por exemplo, aquele padrão do G que apareceu, o que aconteceu com o preço? Subiu, entendeu? Olha lá a última análise que eu fiz, do, que eu coloquei lá no YouTube. Analisando esses padrões aí, né? Cauda de estrela cadente, onda alta. Aqui é uma onda alta. Onda alta. Não confunda onda alta com doji. Padrão Harami também aqui. Aqui é doji. Aqui é doji. A cruz Harami é um pouco mais rara, mas bem poderosa. Eu acho interessante, assim. é, E ele te di- dá clareza da tendência, entendeu? didaticamente falando, eu acredito que para uma pessoa que está iniciando, se ele pegar o Reiki para estudar, ele não passa para vela japonesa nunca, porque é de mais fácil compreensão, né? Tem menos coisa para se estudar. Exatamente. É, Só que é aquela coisa. Você não entender que pegou padrão é um gatilho, entendeu? Você tem que fazer aquela análise que foi apresentada. A análise de saúde da tendência do Reikinashi foi apresentada, entendeu? Eu trouxe essa ênfase porque o Vini ele já tinha dado a dica que o Reikinashi é uma coisa fantástica, ele apresentou muita coisa, inclusive o estudo sobre linhas de convergência gráfica se deu a partir das velas Reikinashi, tá? E Vini trouxe muita informação sobre Reikinashi pra gente, né? E eu trouxe um pouco mais dessas informações para padrões de reversão, mas ele falou muito sobre as velas de força. E qual que era o padrão vela de força? Como é que você acompanha uma subida, né? Ele até falou aqui sobre se você ligar aqui esses fundos, né? Vela rapada, né? Então, é um padrão extremamente interessante. Agora, assim, eu não tenho como dizer para você, Luciano, que é mais interessante ou menos interessante. Todos os setups de app são interessantes, entendeu? Todos. Mas o mais interessante para um para outro vai ser aquele que ele se dá melhor. Eu opero com todos os setups de geometria fractal. Eu opero com todos, entendeu? Uma hora eu tô com banda de Bollinger, outra hora eu tô com setup 4, outra hora eu tô com setup 1, outra hora eu tô com setup 2, né? Mas geralmente com vela japonesa, né? Mas eu não tenho, dizer assim, o meu preferido. Eu gosto muito do setup 4, gosto muito. Mas também eu adoro o setup 1, entendeu? Mas às vezes a gente parece que gosta tanto do setup 4, eu não gosto tanto do setup 2, mas talvez porque você está pegando o mercado ali que não está favorável também. Porque, por que eu não tenho um favorito? Porque todos eles são unidos pelos mesmos conceitos, entendeu? Do setup 1 ao 7, todos são unidos pelos mesmos conceitos, Uhum. entendeu? Então, eu não tenho o meu favorito. É a questão de você entender o que o preço está fazendo. Olha, eu estou vendo o Reikinashi, mas não estou entendendo nada do que as velas estão fazendo. Então, não opere com Reikinashi, opere com vela japonesa. Olha, eu
eu acho o Reiki Nash mais simples e eu estou entendendo tudo, todo o relatório que ele está me trazendo aqui. Então, beleza. Aqui, vamos pegar esse momentozinho aqui, por exemplo. Bem simplesinho. Ó. O que que acontece? Olha as zonas inferiores, a parte inferior dos quilos. Enquanto, ó, ele fez velas inferiores muito pequenas ou Velas rapadas, né? Como diz no é, roteiro. isso. Ou sem inferiores ou muito pequenas. Então ele está te dando indicativo aqui. Entendeu? Aí você vai acompanhar a análise do volume. O que o volume está dizendo? Ah, o volume está dizendo aqui desaceleração. Então talvez não seja interessante. Entendeu? Talvez não seja interessante se o volume não validou. Né? Tanto que o volume não validou e ele veio a descer depois. Né? E aí, o que é outra coisa que faria? Aí eu queria pedir para vocês me falarem, porque Vini já cansou de falar sobre isso. E eu falei sobre isso na live também. Na última live. O que é que faria o trader, além do volume decrescente, que é essa desaceleração, o que é que faria o trader num visual gráfico entender de que não tem por que ele pensar aqui numa subida? O que faria um trader pensar que aí não é uma subida? Eu acho que eu não entendi direito a pergunta. Por que o trader pensaria que o preço não vai subir, não tem por que eu ficar investindo aqui que o preço vai subir aqui? Olha, o que me faria pensar em não pegar uma entrada, levando em consideração se o meu volume for crescente, se eu tiver velas com poucos pavios, eu vou acreditar nessa subida. Lógico, tendo em vista uma avaliação prévia, né? Eu tenho topo, o que eu tenho aí no passado próximo aí? Mas o volume ele não te validou. E além do volume, tem uma outra coisa aí que Vinha explicou pra gente a nível gráfico, né? E que inclusive está acontecendo agora a confirmação disso. E o que eu olhei muito em vela de Reiki é justamente a questão de pavio, né? Quando essas velas estão com muito pavio na parte superior, eu também não costumo acreditar em subidas não, mesmo quando o volume valida. E quanto a nível de estágio gráfico? Ninguém está visualizando? Que tem uma bandeira aí, uma flâmula. Com certeza um padrão de continuidade. Mas E o que foi que Vini falou? Henrique Nash são mais comuns figuras gráficas, bandeiras e flâmulas. Isso mesmo. Professor, se tu tá falando, tá mudo, viu? Opa, amigo, fechou aqui no automático. É isso que eu tô falando. Aqui a gente tem um padrão de continuidade, então teria que ter muito cuidado, né? Aham. Antes de você pensar que ele vai subir É. aqui, romper, tô entrando. Ou seja, a análise gráfica é muito importante, então, no Reiki. Talvez esse seja o meu grande pecado, tá? Porque eu ficava sempre analisando aí força de tendências aqui, e raramente eu levava em consideração as formações gráficas. Quando eu tentei incorporar esse tipo de vela ao meu operacional. Beleza, amigos? Maravilha, Vamos lá, que professor. amanhã vai trabalhar. Amanhã é dia, né? Professor, eu posso colocar essa conversa nossa no grupo lá? Pode, fica à vontade. Eu acredito que a gente acabou falando sobre muita coisa de muito interesse de muita gente lá no grupo. É legal a galera saber. Pronto, amigo. Beleza, então. Boa noite, professor. Obrigado de novo, tá, por tudo. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.